Olá, eu sou Thaís Leitowski, advogada e tutora de Fashion Law da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo. A tutoria de Fashion Law está vinculada à Coordenadoria de Gestão e Novos Mercados de Trabalho, liderada pelo Dr. Luiz Chacon. E foi a primeira institucionalmente criada dentro da OAB São Paulo a dedicar-se única e exclusivamente a esse novo ramo do direito, graças ao apoio e confiança do presidente da Comissão do Jovem Advogado, Dr. Everton Zadkian, e ao presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Agradeço a todos pelo apoio e convido você que está nos assistindo a fazer parte da tutoria de Fashion Law e da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo. Conheça a nossa página no Facebook e assista a nossa entrevista. Obrigada. O primeiro entrevistado da tutoria de Fashion Law da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo é o Dr. André Mendes Espírito Santo, um grande expoente deste ramo do direito no âmbito nacional e também internacional. Ele é advogado, graduado em Direito pela PUC São Paulo, onde também obteve seu mestrado, é coordenador da área de Fashion Law do L.O. Batista Schmidt Valois Miranda Ferreira Agel Advogados, membro fundador e diretor executivo do Fashion Business in Law Institute do Brasil, Instituto Brasileiro de Negócios e Direito da Moda, membro da Comissão de Fashion Law da UIA, União Internacional des Avocats, e da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, a BPI. Ele ainda é professor assistente da Faculdade de Direito da PUC São Paulo e professor convidado do IBMEC Rio em cursos de Fashion Law, além de palestrante em congressos, seminários e simpósios no Brasil e no exterior sobre o direito da moda. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela concessão da sua entrevista, pela sua disponibilidade de tempo, e vamos esclarecer os jovens advogados, as pessoas interessadas em geral e os advogados mais experientes também que queiram modificar a sua área de atuação sobre o que é o Fashion Law. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Doutor, vamos começar perguntando o que é o Fashion Law, direito da moda, e como surgiu o seu interesse pela área? Eu diria que o Fashion Law, ou como aqui no Brasil as pessoas chamam numa tradução de direito da moda, ele surge, acho que, uma conjunção de determinados fatores, né? A gente teve e vislumbra um pioneirismo, talvez, da professora Suzy Scafidi, no seu programa de Direito na Fordham University de Nova York, quando ela resolveu, há cerca de alguns anos, 4 anos, criar o Fashion Law Institute. E a partir dessa iniciativa, alguns países do mundo acharam interessante começar a discutir questões jurídicas ou gargalos jurídicos da indústria da moda. Então, na verdade, no fim de contas, o Fashion Law agrega duas áreas que no primeiro momento seriam tão diferentes, né? O direito com seu conservadorismo e a moda com uma coisa tão dinâmica, mas no fim das contas de uma certa forma, de que forma o direito pode contribuir para tornar o mercado da moda o mercado mais competitivo de uma forma saudável, contribuir, seja em aspectos regulatórios, consultivos ou assessorando na parte dos litígios, a ter uma concorrência mais leal. O direito de tempos em tempos, ele cria, talvez, terminologias novas para coisas que já existem. Cerca de 20 anos não se falava com a naturalidade que se fala hoje em direito do petróleo, direito de energia, etc. Então, não é que da noite para o dia se criou um código da moda. Nos Estados Unidos até há uma discussão nesse sentido, né, de você criar um diploma legal em que estejam ali previstos questões práticas de direito da moda. No Brasil a gente está ainda longe disso, mas o fato é que existem conflitos jurídicos diários e problemas jurídicos diários no que diz respeito à questão do direito da moda. São questões diversas, que vão desde questões de importação e exportação de produtos, questões regulatórias, circulação de mercadorias, aí a gente está falando de direito tributário, questões fiscais, questões trabalhistas e também questões centrais, entre elas questões relativas à propriedade intelectual, conflito entre marcas, questão de contrafação, etc. Então, é todo esse universo que, no final de contas, se chama de Fashion Law. E o meu interesse, no fim de contas, é porque eu já atendia há muito tempo trabalhando nessa área de propriedade intelectual, em contencioso de propriedade intelectual e, mais recentemente, em arbitragens envolvendo propriedade intelectual de empresas de moda, foi algo natural. Então, uma conjunção de fatores no sentido de já ter clientes que demandavam trabalhos nessa área, o interesse por esse mercado super dinâmico e fascinante, inspiração, por que não, de iniciativas que vieram do exterior, como é o caso da professora Suzy Scafidi no Fashion Law Institute de Nova York, no sentido de criar um
instituto ou matérias, inclusive em faculdade, para discutir esse assunto e trazer de uma forma pioneira essa questão para o Brasil. Certo. Você já adiantou um pouco para a gente, mas eu gostaria que, se possível, esmiuçasse mais, porque sendo um ramo do direito, assim como é o direito civil, o direito penal, público em franco desenvolvimento, ele não é um projeto ou propriedade de quem quer que seja, pessoa física, jurídica, entidade pública ou privada. Diante desse quadro e por sua característica de interdisciplinaridade, como você já adiantou para a gente, quais são as principais outras áreas do direito envolvidas, especificamente no Fashion Law? Eu diria que o Fashion Law, ele dialoga com várias áreas do direito. Você tem, sejam situações na área consultiva, posso dar exemplos, elaboração de contratos, então você vai ter situações, por exemplo, a moda brasileira cresceu muito nos últimos anos através da operações de franquia. E para isso você tem que não só elaborar esses contratos, mas também gerenciar esses contratos de franquia. Contratos de franquia, contratos de distribuição, contratos de importação e exportação. Então essa área do direito de contratos, de direito civil, é uma área muito importante. A gente tem também questões societárias relativas à criação e gerenciamento de sociedades. O Brasil vive hoje, já há um certo tempo, uma tendência que veio também do exterior, de formação de grandes conglomerados econômicos. Então nós tivemos várias situações de IPOs, aberturas de capital de empresas, situações de M&A, de fusões e aquisições entre empresas, formação de grandes conglomerados econômicos. Então você tem hoje grandes grupos que compraram marcas nacionais e se tornaram grandes potências econômicas. É o advogado que dá suporte a isso, Nenhuma empresa faz aquisição de outra ou faz auditoria jurídica sem o suporte de advogados. Então, questões societárias também muito forte. Depois temos, como citei anteriormente, a questão de importação de produtos, problemas, guerra fiscal que existe entre os estados, quem vai contribuir de melhor forma com questões tributárias, ICMS, para que determinada marca, seja estrangeira ou nacional, produza localmente naquele. Então, direito tributário aí como expertise necessária para dirimir essas questões. Uma questão sensível, que é a questão de trabalho escravo, de suposto trabalho escravo. A gente, vez ou outra, estão aí nos noticiários no dia a dia, algumas marcas brasileiras enfrentando esse desafio de serem acusadas de trabalho escravo. Na verdade, o problema é um pouco mais complexo, porque normalmente essas empresas terceirizam a sua produção, contratam uma terceira empresa, que contrata uma quarta, uma quinta, enfim, e aí no elo da cadeia aquilo gera um problema de que uma empresa foi acusada de contratar pessoas que trabalham em situações análogas a escravo. Normalmente, dificilmente é uma marca diretamente que contratou, mas ela tem relação comercial com uma terceira que subcontratou. E no fim do dia, a manchete que vai para os jornais não é da terceira ou da quarta empresa, é da marca que no final das contas se beneficiou na cadeia. Então, questões trabalhistas hoje muito sensíveis em empresas fashion. E uma questão que é polêmica, o próprio Ministério Público do Trabalho tem tentado fazer termos de ajustamento de conduta, enfim, melhores práticas para resolver o problema, mas não é uma questão tão fácil. Questões de sustentabilidade também são questões que vira e mexe estão na ordem do dia e também tem advogados especializados nessa área, de terceiro setor, desenvolvimento de uma moda sustentável, etc. E tem a questão clássica, que é uma questão central aí para quem trabalha com o direito da moda, que são as questões atinentes à propriedade intelectual, concorrência desleal ou não. A gente tem, acho que, duas situações, para dar dois exemplos talvez mais claros. Um primeiro que é antigo, que é clássico, que é o da contrafação, da pirataria, que atinge muitas empresas das chamadas grifes de luxo, em que empresas tentam copiar ou reproduzir produtos contrafeitos, fazer produtos falsificados de determinadas marcas. E tem uma outra situação, que talvez seja um pouco mais recente, não o fenômeno em si, mas a postura que as empresas têm tomado de ficar incomodadas e procurarem advogados para tentar resolver esse problema, que é a cópia não autorizada de modelos e brigas entre players que estão no mesmo mercado. Então, veja, eu dei vários exemplos e vejo que várias outras áreas do direito, elas servem de suporte para resolver o problema do mercado da moda.
Você citou também a questão do direito penal, por exemplo, contrafação é crime. Então, muitas vezes, quando você tem que fazer uma atuação de produtos da área da moda com relação à pirataria e falsificação, você lança a mão também de expertise de profissionais da área do direito penal. Então, eu diria que é um pupurri, um mosaico, uma coisa de retalhos em que você irradia, chamando expertises de profissionais dos mais diferentes ramos do direito para contribuir com a sua experiência em resolver problemas concretos deste mercado da moda. Correto. Para esclarecer melhor o público em geral, não só os advogados, você poderia falar sobre alguns cases da área? Eu acho que tem dois, poderia citar vários, mas talvez dois que sejam muito emblemáticos. Eu posso dar exemplo de um caso que ficou muito conhecido, quem tem um pouco de intimidade com a área já deve ter ouvido falar, mas quem não tem talvez não tenha ouvido, que envolveu um design de sapatos francês chamado Christian Louboutin, com algumas empresas que estavam fabricando sapatos muito semelhantes, tais como Yves Saint Laurent, Zara também acabou fazendo, Carmen Steffes, que é uma marca nacional, fazendo sapatos com sola vermelha. Bom, Christian Louboutin, para quem não conhece, não é familiarizado, é um designer muito famoso. Ele criou um sapato, uma coleção de sapatos, colocando o vermelho em sua sola. Criou um mercado cativo muito grande, ele tem um posicionamento como grife de luxo, são sapatos cujo ticket médio é bastante elevado, de alto valor agregado, e objeto de desejo de muitas mulheres, né? Você que é com certeza uma amante, né, de sapatos, né? Eu não conheço acho que nenhuma mulher que não gosta de bolsa e de sapatos, acabou se tornando objeto de desejo. Quando você fala em grifes de luxo, você está querendo comprar, você compra um sonho. Você compra um pertencimento, pertencer ou ser visto como um consumidor que adquire aquele produto, que em tese é um produto exclusivo, um produto caro, um produto de altíssima qualidade, né? E o Louboutin, ao fazer esse sapato com a sola vermelha, ele criou realmente uma aura de desejo, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que ele passou a ser copiado, depois de criar essa peça icônica, outras marcas acharam isso interessante e passaram também a vender sapatos com sola vermelha. E qual é o problema? A questão não é tão simples de ser resolvida. Teve um caso um litígio muito forte nos Estados Unidos, na Corte de Nova York, entre o Christian Louboutin e uma outra empresa francesa, mas que também tem negócios no mundo inteiro, chamada Yves Saint Laurent. E o Louboutin dizia, olha, você não pode vender sapatos com sola vermelha, porque sapatos com sola vermelha, quem tem o direito de fazer a venda sou eu. Existem argumentos tanto de um lado, tanto de outro, tanto que o caso houve uma série de reviravoltas, e o argumento da Yves Saint Laurent era dizer o seguinte, falar, olha, sapato com sola vermelha já se usava na corte do Luís XV. Sapato com sola vermelha já tinha no Mágico de Oz. Sapatos com sola vermelha, eu e Yves Saint Laurent já vendia na minha coleção na década de 90. Então não pode você, Christian Louboutin, dizer que foi você o primeiro a fazer sapatos com sola vermelha, porque isso já existiu anteriormente. Você não pode querer ter o uso exclusivo. Esse é o argumento da Yves Saint Laurent, que de uma certa forma também imitado por outras empresas que também estavam vendendo sapatos com sola vermelha, como a Zara, por exemplo, e numa outra discussão, num outro processo na França, com argumentos semelhantes. O argumento do Louboutin, que no final das contas, de uma certa forma, prosperou em determinado momento, foi dizer o seguinte, falou, olha, é verdade que realmente eu não fui o primeiro, só que quem criou na contemporaneidade, nos últimos 10 anos, essa aura de exclusividade de sapatos com sola vermelha fui eu. Hoje, se você anda na rua e uma mulher olha, você olha de longe uma mulher com sapato vermelho, você olha e identifica, aquilo é Christian Louboutin, né? Isso tem um valor. Eu criei um valor agregado. Eu me inspirei nos outros modelos, seja no Mágico de Oz, ou seja em outras edições, mas eu criei a minha sola vermelha, que é de uma cor específica, num solado específico, num sapato, em todo um contexto, não é qualquer vermelho. É um vermelho específico, numa sola específica, num contexto de um sapato específico. E eu tenho o direito de proteger uma criação. Quem criou esse sapato na contemporaneidade e transformou em artigo de luxo, objeto de desejo de 9 entre 10 mulheres, fui eu, não foi você. Então, é mais ou menos isso a lógica que está por trás disso. Agora, veja, não é fácil, porque você não tem nenhuma lei, você não tem nenhum código dizendo, olha, isso pode, isso você não pode, isso é seu direito exclusivo, isso você não é, né? Uma das dificuldades
talvez a questão do Fashion Law, é que como você não tem um diploma específico, você tem que lançar mão de uma série de diplomas legais para tentar proteger a criação. E não é fácil proteger a criação de moda. Então, você tem que lançar mão de conceitos como concorrência desleal, de conceitos da lei de propriedade industrial, marcas, patentes, desenho industrial, muitas vezes direito de autor, porque você está falando de criações autorais, muitas vezes, questões de direito consumidor, questão de concorrência desleal. Então, veja, é um mosaico, um pupurri de questões que você vai pegando na lei para tentar construir. Não é uma questão fácil, mas da feito que você consegue montar tudo isso, você consegue prosperar. São casos interessantes, exatamente por não serem fáceis, então na vanguarda. Muitas vezes você tem que criar, o advogado para trabalhar com isso precisa ser criativo, né? Ele não pode achar que ele vai encontrar muitas vezes a resposta num diploma legal específico. Um outro caso muito interessante, agora para citar um caso nacional, envolveu uma marca nacional chamada Osklen. A Osklen, para quem não conhece, é uma marca carioca muito forte, com negócios no Brasil inteiro, em vários lugares do mundo. A Osklen hoje é uma das poucas marcas brasileiras que tem operação no exterior com sucesso, com lojas nos Estados Unidos, em Tóquio, na Europa também, vendendo produtos do que a marca chama de Brazilian Soul, né, da alma brasileira, um luxo sustentável, um produto de alto valor agregado também. Bom, uma das peças icônicas da Osklen, o público masculino talvez conheça, é um sapatênis, que é um sapatênis em que você tem uns 3 ilhoses, são 3 buraquinhos ali, que virou uma febre aqui no Brasil. O que aconteceu com o sapatênis? A partir do momento que ele passou a fazer muito sucesso, a ser uma peça icônica da marca, outras marcas passaram a copiar. Outras marcas que estão no mesmo posicionamento da Osklen passaram a vender sapatênis tipo Osklen. E veja, essa é uma situação diferente de quando você vê uma grife de luxo que está vendendo num shopping center de luxo, na 25 de março, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Saara, no Rio de Janeiro. Não é essa a situação, não está querendo vender um sapato falsificado, é um sapato original de uma outra marca, né, que está fabricando sapatos, mas de uma certa forma copiando a ideia da Osklen de ter feito aquele sapato com aqueles 3 buraquinhos ilhose, com aquele tecido, etc. Bom, qual era o desafio e a dificuldade da Osklen? Bom, primeiro de conseguir registrar esses 3 ilhoses, esses 3 buraquinhos, né? Hoje, depois de muito tempo, o NPI, que é o órgão responsável por fazer o registro da marca, concedeu o registro desses 3 ilhoses, de forma que hoje nenhuma outra empresa pode colocar à venda sapatos com esses 3 buraquinhos, justa aposta. Você pode colocar 3 ilhoses, 4 ilhoses, 5, 6, 10, mais 3, justa aposta. Daquela forma, só a Osklen pode. Mas só o registro dos ilhoses não foi o suficiente, né? Porque você não a proteção não se dá só com essa questão da marca dos 3 ilhoses, é a composição do sapato no conjunto. E aí, depois de realmente uma inserção aí jurídica, uma briga jurídica, que foi possível com que as outras empresas fossem impedidas de vender os sapatênis daquela forma. Mas veja, muito difícil, os órgãos de controle demoram a registrar. Uma marca hoje no Brasil demora em média 2 anos para ser registrada, né? Só para dar um exemplo de uma marca. Como é que isso pode ser harmonizado com o dinamismo da moda? Tem marcas que têm muitas coleções num só mês. Então há um descompasso e você não consegue utilizar muitas vezes instrumentos jurídicos eficazes para proteger direitos de propriedade. Mas apesar de todas essas dificuldades, ainda assim é possível, tem socorrido ao judiciário instrumentos para que você tenha essa concorrência mais saudável, para que você contribua para que exista a concorrência no mercado, mas ela seja mais sadia, que você proteja a criação, que você ofereça a proteção àquele que criou uma peça icônica, que criou um produto diferenciado, que colocou no mercado, com todo o investimento que tem, desenvolvimento de produto, de marketing, etc., aquele que fez esse investimento, ele tem o direito dele ter o uso exclusivo, pelo menos durante um tempo, da sua criação. Então, dei 2 exemplos aqui muito emblemáticos de quem tem expertise de direito da moda, pode e deve trabalhar e conhecer esses conflitos. Ok. Agora vamos abranger um pouco mais o tema do Fashion Law.
Nós sabemos que o conceito de Fashion Law já é conhecido e propagado no exterior, onde é possível encontrar escritórios especializados, institutos, centros de estudos interdisciplinares, tendo como precursora já citada a advogada americana Susan Scafidi, que criou em 2005 e ainda mantém o primeiro site sobre o assunto, que inclusive é reconhecido como um dos 100 melhores pela American Bar Association, para quem não sabe, é a OAB nos Estados Unidos, equivalente, e ainda criou em 2011 o curso na área específica na Fordham University, em Nova York, onde ela também é professora, fundadora e diretora acadêmica do Fashion Law Institute, criado com apoio e aconselhamento do Conselho de Design de Moda da América e sua presidente, que é a Gianni von Furstenberg. Para quem não sabe, também é uma famosa estilista nos Estados Unidos e faz um imenso sucesso, principalmente entre as mulheres. No Brasil, como é que anda o desenvolvimento do Fashion Law? Quais são as perspectivas? A gente já tem algumas iniciativas e, obviamente, eu tenho a honra e o prazer de participar de muitas delas. E só vem crescendo. Acho que nos últimos 2 ou 3 anos a área ganhou muita força e temos iniciativas desde escritórios abrindo áreas específicas com relação a isso, não só o meu escritório, que eu tive a honra e o prazer, talvez de uma forma pioneira, abrir uma área específica com uma equipe que só faz isso, quer dizer, especializada nessa área para dar suporte específico para empresas da área de moda, mas a gente já vê outras iniciativas também importantes. Posso citar uma delas, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, na sua Escola de Direito, criou um programa de iniciação científica para incentivar alunos da graduação a escreverem sobre temas de Fashion Law. A doutrina com relação ao assunto é muito escassa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem, obviamente, em alguns países, algumas obras de referência, nos Estados Unidos ou na França, mas ainda é muito pouco. Pouco se escreveu ainda sobre Fashion Law. Então tem um vasto campo de criação, de construção doutrinária sobre o assunto. E nisso a GV teve essa iniciativa concedendo bolsas de estudos para alunos que se interessassem em desenvolver projetos, né? Outras universidades ou instituições de ensino, como o BMEC, por exemplo, no Rio de Janeiro, também de uma forma pioneira, lá no Rio de Janeiro, resolveu também abrir o primeiro curso de extensão no nível de pós-graduação para Fashion Law. Eu tive a honra e o prazer de ser convidado e fazer parte desse time, né, com relação a aulas lá e com alunos querendo entender um pouco mais, aprender um pouco mais. Esse tipo de iniciativa a gente vai ter aqui em São Paulo e talvez uma das principais iniciativas com relação ao Fashion Law seja a criação do Instituto, como eu acho que você citou no início, do Fashion Business and Law Institute, que seria o Instituto Brasileiro de Negócios de Direito da Moda, uma iniciativa não só minha, mas de um conjunto de pessoas, de advogados, que também trabalham na área, mas que não pretende ser um instituto de advogados para advogados. É um instituto de negócios com a participação de advogados, de estilistas, de empresários da área de moda, enfim, todos aqueles que têm interesse em que haja um mercado de moda melhor, mais saudável e tal, devem estar no Instituto, né? Segue aí também talvez o exemplo do Fashion Law Institute americano, no sentido de ser um lugar em que se faça um debate sobre o tema, em que se discutam questões regulatórias sobre o tema, em que se possam ter cursos e eventos de formação de pessoas, né? Hoje, muitas vezes, talvez um dos principais desafios seja ter, quando você tem uma demanda jurídica, um processo e tal, pessoas habilitadas para dizer o direito da moda, trabalhar com questões concretas. Então, eu vejo aí um avanço, né, de 3 anos para cá, de cada vez mais pessoas interessadas na área, no tema, de querer trabalhar com a questão de fashion no mercado. Às vezes, obviamente, algumas pessoas têm uma visão um pouco turva do assunto. Acho que trabalhar o direito da moda é simplesmente você gostar de moda, ir para semanas de moda, não é isso, né? O fashion lawyer, numa brincadeira, se a gente pode chamar aquele que gosta, tem que, na verdade, utilizar o seu expertise, seja na área de propriedade intelectual, ou direito trabalhista, ou direito penal, ou direito civil, enfim,
para auxiliar empresas a resolver problemas concretos, seja na parte consultiva, seja na parte de litígio, contenciosa, arbitragem, etc. Então, é claro que agrega e ajuda você gostar de moda, mas é muito mais que isso. É um trabalho realmente muito sério para que a gente consiga criar doutrina sobre o tema, formar pessoas sobre o tema, enfim, refletir sobre os problemas e ajudar a melhorar o ambiente de negócios na moda. Então, em resumo, essas últimas iniciativas só têm feito com que o Brasil também passe a ser um protagonista aos olhos do mundo no que diz respeito ao Fashion Law. Também seja um país de referência de criação de doutrina, formação de pessoas e reflexão sobre todos esses problemas que atingem o setor da moda. Por falar nisso, doutor André, o Brasil é um dos países que compõem o BRICS, junto com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E nos últimos tempos vem sendo dito que este grupo pode modificar a indústria da moda global, pois cada um deles desempenha um papel significativo, seja no quesito criação, consumo, produção ou exportação de tendências. Mas existem ainda diversos entraves a ser solucionados antes que isso aconteça. O que você acha disso? Quais desses entraves você considera mais vigentes no Brasil que precisam ser solucionados? Olha, talvez hoje são vários entraves, né? A gente tem uma série de problemas que vão desde, por exemplo, no caso do Brasil, eu ouço, né, das empresas, então, por exemplo, que falta costureira. Tem uma deficiência muito grande hoje de pessoas que possam trabalhar no chão de fábrica, produzindo e tal. Temos um problema também muito grande de infraestrutura. As empresas até de fast fashion, para quem não sabe, fast fashion são empresas que têm no seu plano de negócios ou no seu DNA algumas características tais como a alta produção de peças, uma troca muito rápida nas áreas, nas lojas, preços relativamente mais baixos. Então nós temos aqui no Brasil empresas internacionais como a Zara, que está no Brasil desde 99, produzindo e vendendo roupas. Tivemos uma enxurrada de empresas fast fashion estrangeiras vindas para o Brasil, a Gap, que chegou no Brasil ano passado, temos a Forever 21 que recentemente abriu suas lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro com um plano de expansão para o Brasil inteiro, e as nossas fast fashion brasileiras, né? Renner, Riachuelo e tal. O que a gente ouve dessas empresas é que o Brasil tem um problema de logística muito grande. Então, quando você fala em entrave, talvez um deles seja a questão da infraestrutura. Para uma empresa fast fashion produzir em larga escala, ou ela produz localmente, ou ela importa e exporta os seus produtos. Por exemplo, no modelo da Zara, em tese, 75% da produção deveria ser feita na Europa e importada para o Brasil. Mas como a gente tem um problema de gargalo, de infraestrutura de portos e aeroportos, ela não consegue fazer isso. Então a Zara, por exemplo, foi obrigada a aumentar o seu parque de produções aqui no Brasil, por conta disso, por conta de um gargalo de importação e exportação. A Gap enfrenta a mesma dificuldade, né, de conseguir fazer com que os produtos que são fabricados lá fora entrem de uma forma mais ágil aqui no Brasil. E aí é um desafio, porque aqui no Brasil você às vezes não tem a matéria-prima suficiente no volume para gerar aquela quantidade de produtos. E também você enfrenta um gargalo, por exemplo, de importação de produtos, né? Mas apesar de todos esses desafios, dessas dificuldades, do que as empresas chamam de custo Brasil, que envolve gargalos de infraestrutura, falta de mão de obra, um alto custo de manter o empregado, né? Isso é uma reclamação não só de empresas da área fashion, mas de todo o setor da indústria, né? Muito caro você ter um trabalhador com carteira assinada. Daí muita gente clamar por uma reforma trabalhista, por uma reforma tributária, os encargos tributários também contribuindo. Bom, apesar de todas essas dificuldades, o negócio é uma indústria tão pujante, né? É um mercado interno nosso tão grande que todas as empresas, seja de luxo, seja de fast fashion, estão vindo para o Brasil. O mercado brasileiro tem uma importância tão grande em termos de consumo, de potencial e tal, que isso, apesar de todas essas dificuldades, gera muito negócio. O Brasil continua sendo a bola da vez, ou um dos principais mercados, atraindo empresas de luxo que não param de chegar e que hoje não se concentram mais no Rio e São Paulo, estão se expandindo para outras metrópoles brasileiras, para outros mercados de consumidor brasileiro. As empresas fast fashion, a mesma coisa, um grande interesse de empresas de fast fashion, não só nacionais, mas estrangeiras, de exploração do mercado brasileiro. E
De outro lado, também um interesse de marcas nacionais de passar a exportar mais de produtos brasileiros que possam ganhar o mercado global. Então, de qualquer ângulo que você veja, a gente chega à conclusão de que, apesar de todas as dificuldades, o mercado brasileiro ainda é pujante e interessante, seja para marcas locais, seja para marcas internacionais, seja para grifes de luxo ou para empresas de fast fashion. Então, há um investimento muito grande dessas empresas aqui no Brasil e que, junto com outros países, o Brasil fazendo parte dos BRICS, Índia, China, compõem mercados emergentes muito importantes para todas essas empresas de moda, seja localmente, seja empresas estrangeiras. Isso é uma notícia muito interessante para quem deseja atuar na área, então fica a dica. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por um advogado que atua na área de fashion law? As dificuldades são grandes, uma delas eu já comentei aqui. O fato de você não ter uma lei específica sobre o tema faz com que você tenha que ser criativo e você saiba trabalhar com diferentes diplomas legais, que você entenda e trabalhe com o conceito de concorrência desleal, que você entenda que determinadas situações são consideradas crimes, como é o caso da contrafação, que você tenha habilidades na área, entenda a lei de propriedade industrial, questões de marcas, de desenhos industriais principalmente, que você entenda e conheça a lei de direitos autorais e que você entenda e conheça, por exemplo, questões de direito do consumidor e muito de mercado. Você tem que ter uma habilidade, no final das contas, que transita entre o seu conhecimento técnico-jurídico e também o mercado. Uma das questões que mais estão em voga hoje é a questão do e-commerce. A moda brasileira hoje cresce, o e-commerce cresce a 2 dígitos no Brasil. Então, como é que isso acontece? Quais são os problemas, quais são os cuidados que você tem que ter? Então, talvez a primeira dificuldade é essa necessidade de você ter essa formação ampla que vai não só de um diploma legal, mas de vários, e mais que isso, não só de direito, mas também de mercado. Uma outra dificuldade também, acho que recorrente, é que quando você tem um problema e você vai para o judiciário, por exemplo, ou seja, para a arbitragem, para resolver, você encontra uma dificuldade ainda muito grande de profissionais do direito de entender, às vezes, até questões básicas de propriedade industrial. Eu tenho casos de propriedade industrial no Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Já tive a oportunidade de falar com diferentes juízes, desembargadores de diferentes estados e vejo, isso é uma opinião que é partilhada por outros colegas da área, que ainda existe uma grande dificuldade de muitos magistrados às vezes com questões ou conceitos básicos de propriedade industrial. Veja, a nossa lei de propriedade industrial de 96 não é uma lei tão nova, é uma lei adolescente, é uma lei jovem e tal, mas não é uma lei super nova, Já daria tempo, mas a gente encontra essa dificuldade. A dificuldade é maior ainda quando se trata de propriedade industrial ou intelectual aplicada à moda. Um juiz tem muita dificuldade. Tem às vezes também um certo até preconceito, porque ele olha e fala, isso não é importante. Moda é uma questão fútil, ele não dá prioridade para aquilo, às vezes não é algo que ele dê prioridade numa pilha de processos para julgar, então você ainda enfrenta às vezes até um preconceito de alguns magistrados, enfrenta também desconhecimento. No caso concreto, às vezes, você não tem peritos com formação que possa dizer, no caso concreto, se aquilo constitui ou não concorrência desleal. A moda trabalha com o conceito de inspiração. A moda parte do pressuposto que nada é 100% novo, genuíno. Sempre aquilo alguém criou em alguma coisa, são releituras de coleções e tal. A dificuldade, às vezes, é você conseguir dizer, no caso concreto, até onde vai essa inspiração e onde começa a cópia. A partir de quando você está infringindo direitos de propriedade de terceiros. Essa é uma dificuldade muito grande e às vezes você encontra essa dificuldade para explicar a situação para magistrados, por exemplo. Então, dificuldades diversas, como essa questão de você ter que ter múltiplas habilidades, de ter que conhecer o mercado, de explicar isso, às vezes, para o magistrado, faz parte dos desafios de um fashion lawyer, ou de alguém que queira trabalhar com isso. Você precisa ser criativo e tal, mas é ao mesmo tempo um desafio, mas um campo também muito vasto e fascinante de trabalho. Doutor André, vamos dar uma pausa agora, voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o Fashion Law. Estamos de volta para conseguir maiores informações, maiores detalhes sobre a área de Fashion Law com o Dr. André Mendes. Doutor,
Nós já comentamos a respeito do curso do Fashion Law Institute Brasileiro. Eu gostaria que, se possível, você pudesse falar mais a respeito. Como é que é feita essa especialização no tema, o aprimoramento do conhecimento na área do Fashion Law? Se existem cursos, centros de estudo, institutos e falar um pouco mais sobre essa iniciativa concreta que está sendo feita aqui no Brasil. Já há algumas iniciativas importantes em duas cidades, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o IBMEC resolveu oferecer 2 cursos, né, de curta duração, um que ocorre aos sábados, e uma turma já iniciou, e o outro que vai começar no segundo semestre, em agosto, com aulas no IBMEC Centro. É uma iniciativa muito grande, o mercado lá do Rio de Janeiro recebeu com grande alegria, estavam ávidos, né, porque não existem ainda cursos com relação a esse tema. Aqui em São Paulo, a gente já recebeu propostas de várias instituições, mas resolvemos, num primeiro momento, trabalhar com o curso do próprio Instituto. O Instituto, o Fashion Business and Law Institute, se pretende, obviamente, um dos seus objetivos é ser uma casa, um local onde se debate ideias e formam pessoas. Então, imbuído dessa missão, desse objetivo, a partir de agosto também o Instituto vai oferecer para o mercado, não só de São Paulo, mas aberto para o Brasil inteiro, um curso também de formação e de apresentação dessa área de Fashion Law. Essas duas iniciativas talvez sejam as primeiras a contribuir aí para o ensino, um primeiro contato para as pessoas que queiram participar ou ter informações sobre do que se trata o direito da moda, do mercado que pode ser trabalhado, de quais são os desafios, quais são os cases, quais são as dificuldades. Além disso, o Instituto também está planejando alguns outros eventos, edições especiais de eventos de Fashion Law. Vai ter um Inter Edition para discutir questões de mercado de luxo, por exemplo, em que vai ser um bate-papo com pessoas do mercado, discutindo luxo e mercado brasileiro, também sobre o mercado de fast fashion também no Brasil. Agora, no dia 9 de junho, a FGV do Rio de Janeiro vai promover, junto com outras instituições internacionais, um evento sobre moda e esporte, em que vai ser discutida questões relacionadas à moda e esporte, e eu e uma série de colegas também advogados tivemos a honra e o prazer de sermos convidados e darmos uma palestra também de Fashion Law nesse evento. Então, observa-se hoje que há uma iniciativa de instituições diversificadas para que realmente a gente tenha um debate e formação de pessoas para discutir essas questões jurídicas relacionadas ao direito da moda. Que ótimo! Vamos partir agora para quais são as habilidades ou competências não jurídicas que são exigidas, primordiais assim, para a atuação na área. Acho que talvez algumas eu já tenha comentado, mas eu posso, acho que ratifico aí a informação, que embora o fato de você gostar de moda, por exemplo, ajuda, obviamente, a quem quer trabalhar na área do ponto de vista jurídico. Não é a função, a característica primordial, né? É preciso aí um pouco esclarecer que quem trabalha com questão de direito da moda, gostar de moda é apenas um elemento, mas ele não é único, ele não é o mais importante. O mais importante é que você utilize o seu expertise jurídico para resolver os problemas concretos e não necessariamente gostar de moda. Mas obviamente que assim, o conhecimento do mercado é fundamental. Então, além de gostar de moda, a pessoa precisa, obviamente, entender um pouco do mercado, entender quais são os gargalos, quais são os desafios que a indústria enfrenta, né? Quais são as questões principais aí que estão na ordem do dia. Algumas eu já comentei, né? Questões de trabalho escravo, paratrabalhista, os gargalos logísticos, os gargalos tributários, a questão da importação e exportação de produtos, a dificuldade que se encontra em encontrar mão de obra para essa indústria hoje, essas questões de propriedade intelectual. Então, obviamente que ajuda e agrega valor se, além de você conhecer os diplomas legais que de uma certa forma são utilizados em conflitos na área do mundo fashion, você também conhecer um pouco do mercado. Você conhecer, por exemplo, como é que funciona hoje uma plataforma de e-commerce, como é que essas empresas estão fazendo para ampliar ainda o seu portfólio, mix de produtos, ampliar ainda o seu mercado através de ferramentas novas como o e-commerce, por exemplo, a internet.
Então, a gente está tratando, obviamente, aqui de um mercado muito dinâmico. A moda é muito dinâmica, são muitas coleções lançadas a todo tempo. E, obviamente, que um profissional do direito que queira trabalhar com isso também precisa ter esse dinamismo como na sua característica, precisa estar antenado e acompanhar o dinamismo do mercado da moda. Correto. Qual a expectativa de crescimento da área nos próximos anos? Eu diria que é uma expectativa muito grande. Eu diria que, por exemplo, do ano passado para cá, já se observa, por exemplo, um aumento. Esse dado acho que não está registrado em lugar nenhum, mas quem trabalha e atende empresas da área de moda, eu observei assim, um aumento de cerca entre 10% e 20% no aumento de conflitos, de litígios entre empresas do mundo fashion. Né? Isso tem uma razão de ser. Algumas empresas, essa questão da cópia é uma questão antiga. Né? É sabido quem trabalha no mercado, por exemplo, que continua existindo até hoje, mas no passado era muito comum que designers ou empresas nacionais mandassem pessoas para o exterior para assistir às semanas de moda e tiravam muita foto, compravam produtos, traziam para cá e davam para os seus estilistas e diziam, olha, agora copia. Né? Todo mundo sabia disso, que isso acontecia e tal, e nada acontecia, era um incômodo, mas que as empresas, principalmente não só as de luxo, mas outras empresas que não tomavam muitas medidas. Esse cenário está mudando. Hoje as empresas estão mais proativas nesse sentido. Hoje já há uma preocupação maior com esse tema e muitas empresas, não só de luxo, mas outras brasileiras, já estão incomodadas e partindo para a briga, quer dizer, defendendo os seus direitos, indo atrás, enviando notificações extrajudiciais e quando isso não surte efeito, indo aos tribunais, seja um tribunal arbitral, seja um tribunal clássico, os tribunais judiciais, na defesa dos seus direitos para proteger a criação. O investimento, muitas vezes, é muito grande, então é necessário que haja a defesa desse investimento, a defesa de sua criação. Bom, se essa postura do mercado mudou, isso reflete necessariamente mais trabalho para profissionais que atuam nessa área. Então eu acredito que assim, a partir de formação e maior conhecimento de pessoas que queiram realmente se dedicar a essa área, a oportunidade e crescimento são imensas. Me parece que existe uma grande oportunidade, talvez alunos que hoje estejam na graduação, como ocorre, por exemplo, com a GV Direito, o exemplo que eu dei, né, de fazer iniciação científica e já na faculdade ter contato com isso, é fantástico, porque aí quando ele se formar, ele vai ainda se especializar ainda mais, conhecer o mercado ainda mais, procurar construir doutrina com relação a esse assunto. Então, como não há quase nada, quer dizer, a doutrina é escassa, você não tem muita jurisprudência ainda sobre vários temas e conflitos internos. Eu tenho o privilégio e a oportunidade de trabalhar para alguns clientes nos casos que são verdadeiros leading cases, né, casos únicos, primeiros em que está se debatendo umas questões específicas do mundo da moda. Então, há muito ainda a crescer, há muito ainda a se expandir. Eu vejo aí um nicho, um mercado de trabalho muito grande para os advogados ou qualquer profissional de direito que queira se especializar no tema e atuar nessa área de moda. Excelente. Agora, para esclarecer um pouco a curiosidade do público em geral, principalmente dos advogados que desejam militar nessa área, dos futuros advogados e do público de forma geral, fala um pouco do seu dia a dia para a gente no escritório e quais as atividades que você predominantemente desenvolve. Hoje em dia, por conta dessa questão do fashion law ser muito nova e eu querendo ou não, de alguma forma, ter um papel aí um pouco pioneiro no mercado brasileiro com relação a esse assunto, não é fácil adequar todas as tarefas num dia só, porque além do dia a dia no escritório, nos assuntos e nos casos dos meus clientes fashion aqui, eu ainda tenho que me ocupar com as aulas, né, com as palestras. Eu a todo momento sou convidado a dar palestras sobre esse tema de fashion law, ou temas correlatos, às vezes temas específicos, nesse próprio evento que vai ter lá no Rio de Janeiro,
sobre moda e esporte, vão estar presentes vários jogadores de futebol, estará presente a pessoa que desenhou a camisa da seleção brasileira, que fez o primeiro desenho da camisa que vai estar lá, com pessoas da moda, como Oscar Mendes Savassi da Oscar, entre outros estilistas e tal. Então, essa questão de ser conferencista ocupa muito do meu tempo. A questão das aulas também, que eu faço questão também de preparar algo muito atual, e essa questão é muito dinâmica. A cada semana você que acompanha os jornais, acompanha o mercado, vê que tem uma novidade, aconteceu alguma coisa, é uma empresa nova que foi acusada de fazer trabalho escravo, uma outra que lançou uma coleção que foi copiada por um terceiro, então é muito dinâmico essa questão das aulas, da palestra, o próprio instituto, né, me ocupa bastante. E além disso, o dia a dia de trabalho também com essas empresas, muitas reuniões, muitas conferências telefônicas, às vezes o cliente tem um problema específico que não tem uma solução direta e imediata e você tem que construir aquilo, né? Eu, por exemplo, para citar um exemplo dessa semana, um cliente, uma marca americana muito conhecida, tive a notícias de que estão vendendo produtos muito similares a marcas delas num grande centro de vendas aqui de São Paulo. E aí eu tive que deslocar alguém da minha equipe para ir em loco, não só olhar e fotografar esses produtos, mas comprar essas peças. Muitas vezes eu trago essas peças para o escritório, eu olho não só a etiqueta, mas olho a composição do tecido, eu vejo o corte, eu vejo não só as informações objetivas do logo, mas também o tipo de produto para ver se aquilo configura um elemento, um ilícito, né, que vai muito além de só a questão marcária, mas que se aquilo configura, por exemplo, concorrência desleal ou não. Se além da etiqueta está parecido ou não, se o produto é similar, se a qualidade é similar, se atinge o mesmo público ou não. Então veja que muitas vezes, muito mais do que analisar leis ou institutos, me é exigido, né, para dar um trabalho de qualidade para os meus clientes, eu conhecer um pouquinho de qualidade de produtos de moda, entender um pouquinho de corte, de modelagem, de aspectos, analisar os aspectos secundários da roupa e tal. Então, muito trabalho, o dia às vezes de 24 horas não é suficiente, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, né? Quando você gosta muito daquilo que você faz, acaba que passa tão rápido, você não sente, você trabalha muito, mas o prazer no final do dia compensa todo esse trabalho. Que ótimo. Para finalizar, o que o doutor acha da iniciativa da Tutoria de Fashion Law e Direito da Moda da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo, como a primeira institucionalmente criada dentro da OAB a dedicar-se única e exclusivamente a esse novo ramo do direito? Eu vi com muita alegria e fiquei muito satisfeito da Comissão do Jovem Advogado criar essa tutoria, vai ser muito importante. A OAB, enquanto uma organização fundamental, importante não só para os advogados de São Paulo e do Brasil, mas me parece para a sociedade brasileira, se posicionar e procurar realmente debater esse tema. Ver que isso realmente é algo muito importante e contribuir de forma institucional para o mercado de moda brasileiro. Fico muito feliz também porque você vê que o tema vem ganhando corpo e respeito e interesse de diferentes instituições e de instituições que são fundamentais no Brasil. Não preciso aqui dizer da importância da Ordem dos Advogados do Brasil, importância histórica, importância institucional e importância que vai além do seu corpo de advogados, além dos advogados do Brasil, mas principalmente para a sociedade. Então, quando a OAB, né, de São Paulo, a Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo resolve criar essa tutoria, ela está se posicionando no sentido também de contribuir, né, para a sociedade. Claro, contribuir para a formação de advogados, contribuir para melhorar a informação desse setor entre os seus advogados, mas também, no fim do dia, contribuir também para a sociedade e para o mercado de moda para, de novo, ter, como eu já havia comentado, um mercado de moda mais saudável. Então, fiquei muito feliz, né, em saber, fico muito alegre e honrado de poder, de alguma forma, contribuir, participar desse debate, como esse que a gente está tendo aqui, né, informativo para os advogados. E parabenizo a iniciativa, né, de você, Thaís, e também dos outros colegas que estão envolvidos, o presidente da Comissão de Jovem Advogado, todos aqueles que tiveram essa ideia, porque vai ser algo realmente muito importante para a comunidade, não só jurídica, mas para a comunidade brasileira como um todo. Doutor André,
André, muito obrigada. Realmente agradecemos imensamente a sua colaboração, as suas respostas, a partilha do seu conhecimento e esclarecimento com o advogado e com o público em geral, para que ele saiba o que é o Fashion Law. Agradecemos, inclusive, a excelente entrevista. Agradeço também o apoio incondicional e confiança do presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa, do presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo, Dr. Everton Zadikian, e do coordenador de Gestão e Novos Mercados de Trabalho da Comissão do Jovem Advogado, Dr. Luiz Chacon. Agradeço ainda a equipe da Royas, produtora audiovisual, na pessoa de sua diretora-geral, Alessandra Andrade, e até a próxima.